Muitas pessoas sonham em ficar ricas e para elas conseguirem atingir isso, muitas delas pensam em empreender. Só que aí vai o grande problema. Cara, empreender não necessariamente não é você conseguir atingir uma grana, mas sim que você ter como objetivo de vida até mesmo meta. Mas independente de quem realmente tem um objetivo ou até mesmo quer empreender só para conseguir uma grana, em ambos os casos as pessoas sonham com a tal liberdade financeira. Só que para atingir o patamar de você realmente ter uma empresa legal, que consiga andar com as próprias pernas e você consiga desfrutar não só dos benefícios financeiros, mas de todo o aparato social que você criou para outras pessoas também tirarem fonte de renda com a sua empresa. Cara, então fica até o final do vídeo que hoje eu vou te explicar 5 habilidades que você precisa para empreender, até mesmo com base que eu senti aqui na prática quando eu comecei a minha empresa. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje eu vou te explicar 5 habilidades essenciais que você precisa para começar um negócio, seja você um pequeno, médio empresário, enfim, você quer dar a cara a tapa no empreendedorismo e quer começar logo uma empresa. Mas, antes de tudo, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para você nunca perder um vídeo novo e sempre ficar antenado nos conteúdos que eu posto aqui. Também não deixe de assinar minha newsletter para você receber outros conteúdos que eu sempre coloco ali em relação às minhas pesquisas de marketing, até mesmo coisas que eu faço aqui nos meus testes experimentais. O link da newsletter vai estar aqui embaixo na descrição. Sem enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo. Bom, a primeira habilidade, na verdade, para você começar um negócio, eu digo que o mais essencial é você saber calcular riscos financeiros. Mas como seria isso na prática? Bom, na verdade acontece o seguinte, antes mesmo que a gente vai empreender, muitas vezes a gente concilia a nossa atividade principal, ou seja, com o emprego, e até mesmo com uma atividade que seja um hobby, ou até mesmo algo que você queira começar um negócio. E a partir do momento que você consegue ter as duas e ver que a sua atividade, que é a secundária, consegue dar uma grana maior do que você realmente está no seu trabalho, você começa a pensar seriamente se você larga a sua fonte principal de renda ou não. E aí que começa a surgir os primeiros gargalos. Porque assim, e cara, eu digo, essa decisão é foda, porque você está muitas vezes dando um tiro no escuro, no sentido de você largar uma coisa mais certeira, que é o seu emprego, e até mesmo você ter a posição de crescer dentro da empresa, em relação a empreender e ir no desconhecido, só que talvez você consiga ter um ganho financeiro, até mesmo um prestígio social muito maior do que em relação a você ficar na sua empresa. E para tomar essa decisão para calcular os riscos financeiros, a gente leva em conta 3 itens. Eu diria que o principal deles é o custo de oportunidade. Se você não tem ideia do que é custo de oportunidade, eu vou deixar aqui em cima um card em relação ao vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu explico certinho esse conceito. E apenas dando uma breve explicação, esse custo de oportunidade seria o que você poderia ganhar em relação a você estando na sua empresa, a médio e longo prazo, em comparação com o que você poderia realmente ganhar, seja na questão social e até mesmo financeira, quando você montasse o seu próprio negócio. Outra questão que você deveria levar em conta é em relação às suas reservas financeiras. Cara, é difícil você querer empreender sem uma reserva, tá? Eu digo que pelo menos uns 2 anos você vai quebrar muita cara, vai dar muita coisa errada e você não vai ter aquele ganho que você estimou, até mesmo que você teve no mês recente, a ponto de largar a empresa. Então assim, para você começar a calcular as coisas e você ver realmente que você quer empreender saindo do seu emprego ou até dedicar exclusivamente o seu tempo no seu empreendimento, cara, tem uma reserva de emergência antes para pelo menos uns 2 anos, que aí você vai ter um tempo hábil o suficiente para conseguir lidar com a situação. Eu diria também que o terceiro, que é fundamental, que envolve um pouco mais a matemática financeira e até mesmo um pouco de estatística, é você fazer projeções com base no que você pode tirar agora e também, de certa forma, projetar um futuro em relação aos seus ganhos. E para fazer isso, você vai ter que saber de alguns conceitos, como taxa equivalente, projeção do fluxo de caixa e até mesmo um pouco de estatística em relação à probabilidade, seja taxa de erro, e até mesmo utilizar alguns conceitos essenciais de estatística. Enfim, pensando nisso, eu já te dou uma boa dica resumida aqui. Cara, comece a fazer a sua reserva de emergência e nesse mesmo tempo, mesmo que você não tenha nenhuma ideia sobre isso, cara, compre o livro de matemática financeira, vai estudando por conta própria. Você vai treinando aqui os exercícios e depois você consegue colocar em prática, porque é um conhecimento muito aplicável realmente quando você vai começar a empreender. E provavelmente você também vai precisar de uma calculadora financeira. Eu tenho aqui uma da Caso, mas normalmente o pessoal usa HP. Mas caso você não tenha grana e nem tempo para estudar matemática financeira por conta própria, cara, vou deixar aqui embaixo o link de um curso que ele é muito bom, que você já aprende a matemática financeira aplicada na prática e também já aprende a usar o Excel, que com certeza você vai utilizar muito o Excel e realmente vai utilizar na prática. E esse curso é bem legal porque ele ensina todas as coisas realmente com a mão na massa. Os links tanto da calculadora, do livro e também do curso vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Conclusão. Cara, estude um pouco de matemática financeira e também deixe você criar um colchão de reserva de emergência, que aí sim você vai ter a habilidade essencial para começar a empreender e colocar em prática o seu negócio sem se arriscar muito a ponto de você não conseguir alavancar o seu negócio ou até mesmo você quebrar. Segunda habilidade essencial, você tem que aprender a vender. Cara, vendedor é a profissão mais importante do mundo, sem discussão. Cara, sem vendas ninguém recebe salário, ninguém gera emprego e nenhum país, nenhuma empresa consegue se desenvolver porque não consegue gerar valor a ponto de reinvestir o que ganha. E para falar bem a verdade, quando você começa a empresa, principalmente sozinho, cara, você vai ter que lidar com tudo, comercial, a parte de operacional, também de contratação e até mesmo do gerenciamento do financeiro. Porém, se você for muito bom de comercial, sua empresa realmente vai crescer muito mais rápido, porque é ali onde você vai conseguir gerar mais receita para o seu negócio. Assim, eu poderia estar falando de uma porrada de técnicas de venda, mas assim, eu vou deixar aqui em cima um card do vídeo que eu já fiz sobre como vender, e ali você vai entender mais ou menos como é que você faz o processo para venda e como você também pode conseguir os seus primeiros clientes com base na prospecção e também na abordagem comercial. Conclusão, para você começar a empresa, cara, você tem que vender. Seja cara de pau, liga para as pessoas, vê o vídeo lá que eu fiz sobre como vender, e aí você vai conseguir depois
desenvolver mais essa parte comercial, porque você já vai saber como abordar e também fazer a prospecção comercial de clientes. Número 3, aprenda a ser resiliente. Hoje tem uma discussão muito grande entre ser antifrágil e resiliente, mas na verdade para mim acho que o resiliente é um termo mais adequado porque ele é uma coisa mais prática, ele é mais palpável de se ver e realmente como funcionam as coisas na prática. Falando bem o que eu senti na prática. Muitas das coisas que você realmente vai pensar que vão andar conforme você planejou, cara, nada vai andar conforme você planejou. Mano, vai dar muita merda no meio do processo. Só pelo fato também de a gente estar tendo um rolê com o coronavírus, cara, isso foi uma puta pedrada, ninguém sabia que ia acontecer um negócio desse. E eu mesmo que tava começando a empresa, tomei muito no cu quando eu comecei a fazer a prospecção comercial e tentar conseguir minha receita. Cara, você tem que estar muito preparado, porque muitas vezes você vai cair, mas é justamente esse fato de você conseguir se levantar. E aí você dá sequência ao processo, que é o que vai garantir o seu sucesso ou não. E você tem que tomar muito cuidado, porque tem vezes que quando você cai, não tem como se recuperar. Então você tem que sempre retomar aquele processo que eu falei de calcular riscos financeiros, porque você não pode tomar um erro muito grande a ponto de toda operação que você tiver sucumbir. E para você entender um pouco mais sobre isso, peguei alguns dados que ilustram o que eu tô querendo dizer. Se a gente pega aqui a pesquisa Sebrae Causa Mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida, de 2019, a gente vê que 39% não sabia qual era o capital de giro necessário para abrir um negócio. Cara, isso na verdade é essencial, você tem que ter uma porrada de grana. Um caso que a gente conversou antes em relação à reserva de emergência, que ali você vai ter um bom colchão e até mesmo vai poder utilizar esse dinheiro à medida que o seu negócio não consegue ter uma receita suficiente e você vai conseguir ter um tempo a mais para poder fazer com que as coisas andem. O segundo dado interessante é que 50% não definiram estratégias para evitar desperdícios. Isso sim é um grande erro, porque muitas vezes quando a gente vai pegar nossa planilha de custos, a gente vê que, cara, muitas coisas que a gente tem ali a gente realmente não precisa. Seja assinatura de softwares, contas de banco, assinaturas de armazenamento em nuvem. Cara, isso são muitas coisas que realmente quando a gente vê, são coisas que a gente não utiliza tanto assim na prática. E aí, depois que você corta esses custos, você vê que realmente consegue dar conta do negócio e, por mais que seja um pouco mais intenso, é possível conciliar as coisas de maneira que você consiga ter um lucro maior devido a essa redução de custos que você fez lá atrás. E a última é que 42% não calcularam o número de vendas necessárias para cobrir os custos. Olha, que nem a gente falou, então, você tem que sempre vender em primeiro lugar, porque aí você consegue ter uma receita maior e entregar resultados a ponto de fechar o mês no final, no verde. Conclusão, cara, você vai ter que sempre repensar o seu produto, o seu serviço, o seu modelo de trabalho, as pessoas que você contrata, enfim, tudo. Mas mesmo que você caia no meio desse processo, no sentido de você realmente tomar uma puta paulada, cara, saiba levantar, saiba apanhar, mas também tome muito cuidado a ponto de você levar uma paulada e não poder se levantar novamente. Então, sempre olhe essas questões do seu fluxo de caixa e também ter uma reserva para poder passar pelos períodos mais intensos. Número 4. Entender o conceito do preço curto e prazo longo. Se você não é familiarizado com esse termo, saiba que ele é o nome do segundo álbum do Charlie Brown Jr. Cara, para mim esse é o melhor álbum do Charlie Brown, porque foi ele que deu entrada para a banda começar a chegar no mainstream. Mas aí você deve estar se perguntando, o que o Charlie Brown tem a ver com montar uma empresa? Simples. Cara, na verdade o nome do álbum surgiu quando o Chorão falou numa entrevista que ele tinha a ideia de fazer um álbum que na verdade fosse o duplo, só que ele tivesse o preço de um álbum comum. E aí que vem a grande sacada, é você ter o preço de um álbum comum, só que com a extensão e o número de faixas semelhante a um álbum duplo. E o que isso quer dizer? Cara, sempre pense no conceito de você entregar mais pelo mesmo preço, ou você entregar mais do que você promete. E era justamente qual era a proposta desse álbum, você ter uma maior quantidade de faixas justamente com preço reduzido. Só que, cara, eu vou mais além. Na verdade, para mim, esse nome de preço curto, prazo longo, vai muito mais do que só ser esse sentido comercial e até mesmo de você ter um número maior de faixas. E se você quer entender um pouco mais do que eu tô falando, escute a música O Preço desse álbum. E aí depois que você ouve ela, você entende todo o contexto. Cara, na verdade, o preço curto, prazo longo, pra mim, é esse fato de você ter que suar a camisa, você ter que ralar pra cá, para você poder um dia lá na frente colher os frutos que você plantou hoje devido a esse trabalho duro que você teve. E assim, cara, da mesma maneira que montar uma banda é difícil, montar uma empresa também não é nada fácil. Cara, você vai ter que ralar, você vai suar, você vai chorar muito, você vai ficar desesperado. Mas, mano, você tem que entender que você tem que sacrificar algumas coisas hoje para poder colher lá na frente. E aí justamente veio a ideia do preço curto, prazo longo, e até mesmo o nome da música, O Preço. Conclusão, cara, se você quer empreender, você tem que sempre entregar mais do que você promete, para realmente gerar valor para as pessoas. E além disso, saiba que você tem um preço a pagar. Cara, você vai ter que ralar muito, você vai ter que perder muito final de semana, abrir mão de muita coisa, até mesmo de relacionamentos e pessoas, só que no final você vai ver que se esse realmente é o seu objetivo e você quer isso para sua vida, então você pode fazer isso a longo prazo e colher os frutos lá na frente. Quinta e última habilidade que você precisa desenvolver é justamente você saber quando desistir. Como assim, Matheus? Puta que pariu, você não acabou de falar que você não pode desistir e ser resiliente? Sim, porém, o que eu quero dizer com essa frase de você aprender a desistir é no sentido de, não só às vezes quando o seu negócio ele vai mal e você tem que realmente remanejar a situação a ponto de realmente fechar e tocar para o próximo empreendimento, ou até mesmo, cara, tem muitas coisas na vida que a gente pensa que é um projeto que vai dar certo e no final dá tudo errado, e até mesmo aquela coisa que a gente não desistiu,
ela embolou toda a nossa vida e tirou todo o nosso foco na nossa ambição principal. E pensando nisso, cara, o desistir não é só você ter uma empresa e querer parar com ela, é também você poder, desde o relacionamento, até ter uma condição de vida que talvez você não consiga manter empreendendo e outros fatores que você tem que abrir mão para justamente focar no que você precisa. Assim, cara, você tem que saber realmente priorizar aquilo que é mais importante para você, se é o seu negócio, saúde mental, se é a sua relação com outras pessoas, a ponto de ver o que você pode abrir mão e focar no que você realmente quer para médio e longo prazo, ou até mesmo você que tem uma empresa e aí você vê que as coisas não estão andando muito bem e talvez você deve passar para a próxima. Cara, esse último ano de 2020 foi exatamente isso para mim. Eu tinha que não só entregar meu apartamento que eu morava lá em Curitiba para reduzir meus custos e poder reinvestir na minha empresa, tanto é que eu voltei a morar com meus pais só para ter essa grana e poder reinvestir no meu próprio negócio, e também eu tive que dizer não para um relacionamento que eu tava começando com uma garota, porque, cara, eu simplesmente não tinha tempo para ela devido ao fato de eu estar tocando a empresa. E aí você sabe o que acontece, quando você não tem tempo para ficar com a garota, Mas enfim, o que eu quero dizer é que você deve olhar para a sua vida e ver o que você deve desistir ou não. Pode ser até o seu próprio negócio, você voltar a trabalhar para outras pessoas, mas sempre com a ideia de recomeço, a ponto de realmente conseguir se capitalizar novamente, pagar suas dívidas, até mesmo começar outro negócio. Ou você vê as coisas que, cara, você vê que os caminhos que você vai precisar tomar, as escolhas que você tem à disposição tem que ser somente com foco no seu negócio e você aprenda a dizer não para algumas coisas e foque somente no que é essencial. E caso você queira saber um pouco mais de como você pode tomar essa decisão, leia o livro The Deep, do Seth Godin. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você conferir. E aí aquele livro é bem interessante porque ele te ajuda a como você tomar a decisão nesses momentos que você quer desistir de uma coisa, e ele apresenta 5 conceitos básicos para te ajudar a decidir a qual caminho tomar. Para você ter ideia, uma das maneiras que ele apresenta é como você pode pensar estrategicamente e também devido ao momento, porque muitas vezes algumas decisões que a gente toma são devido ao calor do momento, então essas normalmente não são as melhores decisões a serem tomadas, mas você tem que pensar sempre de maneira estratégica, o que você quer para sua vida a médio e longo prazo, ou o que você quer para agora, a ponto de você conseguir conciliar as coisas e ter que dizer não para algumas decisões e focar somente no que você precisa. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, também não deixe de ativar as notificações e também não deixe de assinar minha newsletter para você sempre receber conteúdos novos que eu coloco em relação a essa parte de experiências minhas sobre marketing. Por hoje é isso, um grande abraço, se cuidem e tchau!